vamos lá. O último tópico sobre estrutura é a estrutura de dados. Então, o primeiro foi estrutura sequencial, o segundo foi estrutura de seleção, o terceiro é estrutura de repetição e o quarto é estrutura de dados. O objetivo da estrutura de dados é apresentar o conceito, a aplicação e manipulação de vetores e matrizes. Mas por que manipular vetores e matrizes? Então, nos outros 3 itens, a gente sempre utilizava as 4 tipos primitivos de variáveis, que seria real, inteiro, caráter e lógico. E foi explicado bem no início que esses tipos primitivos de variáveis eram como se fossem armários, né? Onde, como é que eu posso explicar? Onde eu tinha um armário e ele tinha 4 espaços, 4 gavetas, e dentro dessas gavetas ele tinha identificação, real, caráter e lógico. E essas gavetas só armazenavam variáveis daquele tipo. Então, a variável do tipo inteiro só armazenava, como é que eu posso dizer? Só armazenava variáveis do tipo inteiro. A gavetinha real só armazenava gavetinhas do tipo real. E essa daqui só variáveis do tipo inteiro. A gaveta do tipo caráter só armazenava variáveis do tipo caráter. E a gaveta do tipo lógico só armazenava variáveis do tipo lógico. E essas gavetas, tudo era jogado aleatoriamente lá dentro dessas gavetas. Não tinha uma separação, uma divisão. Então, quando eu quisesse retirar uma informação dessa gaveta, eu só poderia utilizar o identificador de cada variável, mas não tinha uma separação, uma divisória com que facilitasse a retirada de uma informação de cada gaveta. Bom, então pensando nisso, resolveu-se criar dentro de cada gavetinha dessas subdivisões. E cada subdivisão é como se fosse uma subgavetinha em que eu poderia armazenar variáveis daquele tipo, cada uma num local. Cada gavetinha dessa subgaveta armazena um único tipo de variável. Com a diferença que agora essas gavetinhas têm uma identificação. Por exemplo, aqui eu tenho a linha 1 e a coluna 1. Eu vou identificar essa gavetinha como A subscrito 11, para indicar primeiro a linha, depois a coluna. E toda vez que eu quiser uma informação guardada nessa gavetinha 11, eu vou retirar de lá, basta eu solicitar a informação armazenada na gavetinha A subscrito 11. Aqui tem outro exemplo, que é uma gavetinha A13, porque ela está na linha 1, coluna 3, e ela armazena variáveis do tipo real. Então, essa gaveta aqui só vai armazenar uma única informação, o que vai ser identificada com essa nomenclatura aqui. Então, assim fica muito mais fácil de manipular as informações, de retirar as informações de dentro das gavetas do tipo primitivo, inteiro, real, caráter e lógico. Então, quando eu quiser a informação na gavetinha A14 ou A23. A23, por exemplo, tá bem aqui na coluna linha 2 e na coluna 3. A21 tá aqui. Então, qual é a informação guardada lá? Y4. Aqui no quadro anterior, eu não tenho como puxar as informações, porque elas estão jogadas lá aleatoriamente. Eu não tenho como, cadê como eu vou ir retirar, por exemplo, essa variável N8 daqui de dentro, se ela não tem a gavetinha tá toda sem divisão, né? Então, daí fez-se
fosse atrás de construir novos tipos, denominados tipos construídos. Então, a partir da composição de tipos primitivos, então a gente vai criar novos tipos, denominados tipos primitivos, tipos construídos a partir de tipos primitivos. E esses novos tipos têm formato denominado estrutura de dados, que define como os tipos primitivos são organizados, ou seja, esses tipos primitivos construídos que são feitos, eles vão definir como os tipos primitivos agora vão ser organizados. Então, uma gaveta que pode comportar um conjunto de dados, desde que é previamente organizada, dividida em compartimentos. Ou seja, agora eu vou identificar, eu vou organizar as gavetinhas. E pelo fato dessa nova estrutura ser nova e ser construída, elas são estranhas ao algoritmo. Então, elas devem ser definidas em cada detalhe da sua estrutura. Então, é necessário definir essa estrutura no algoritmo. Então, as variáveis compostas, as variáveis, aí, agora elas vão ter duas classificações. Então, quando uma determinada estrutura de dados é composta de variáveis com o mesmo tipo primitivos, a gente tem um conjunto homogêneo de dados. E eu vou dizer que as variáveis são compostas homogêneas. As variáveis compostas homogêneas também são chamadas variáveis compostas unidimensionais, tá? Então, a gente vai nomear as estruturas unidimensionais de vetores, ok? Então, uma estrutura unidimensional, que é uma variável composta, unidimensional, recebe o nome de vetor. E para usar o vetor, a gente tem que definir como ele é construído, tá? E o tipo que ele é construído, como é construído e o tipo que ele é construído. E declarar uma variável associada ao identificador de variável, esse identificador do tipo vetor. E eu vou dizer que ele é um identificador do tipo vetor. Bom, e como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou dizer o tipo, Vou escrever tipo, vou identificar minha nova variável que eu estou criando, que é do tipo, e vou dizer que ela é do tipo vetor. E ela vai ter um índice, um limite inicial e um limite final. E eu vou ter que dizer depois o tipo primitivo. Ou seja, é um vetor do tipo primitivo que pode ser inteiro, caráter, lógico ou real. Onde aquele é o limite inicial do vetor e LF é o limite final do vetor. Então, o tipo primitivo aqui pode ser qualquer um dos tipos básicos já definidos. Então, esses tipos aqui podem ser qualquer um daqueles já definidos, que é inteiro, caráter, lógico ou real. Então, aqui tem um exemplo, o vetor de 40 posições chamado V-classe. Então, V-classe é um vetor que tem como início 1 e limite final 40. Então, ele armazena 40 informações identificadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é uma gaveta com 40 subgavetas que estão identificadas com os números 1, 2, 3, 4 até 40. Então, eu posso também representar um vetor de modo genérico assim, limite inferior e limite superior. Então, aqui o limite inferior é 1 e o limite superior é 40. Onde o limite posterior é Li mais 1, o outro posterior é Li mais 2, e o L final e o anterior ao L final é LF menos 1. Então, aqui tem um exemplo da definição do tipo vetor, onde eu vou criar um vetor classe, tá? Tá aqui uma variável vetor classe. Eu vou ter que identificar ela como vetor, dizer para o algoritmo que ela é um vetor, onde eu vou ter que declarar agora entre colchetes o início e o fim desse vetor, de 1 até 40, e eu vou ter que dizer o tipo primitivo, tá aqui, de reais, tá? Então, eu criei uma nova variável agora, uma variável construída chamada classe.
E essa classe vai poder armazenar qualquer variável do tipo vetor. Qualquer vetor, né, que seja do tipo real, pode ser armazenado aqui nessa variável construída. Então, classe é uma variável construída, não é uma variável primitiva. Bom, e a manipulação? A manipulação, ela determina qual vetor contém o dado desejado e depois especificar em qual posição este se encontra. A facilidade do uso de vetores, né, é que eu posso manipular. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor 1, 2, 3, né, até 40, e eu chamei ele de vClasse. vClasse é uma variável que eu vou armazenar na minha variável construída classe. E ela pode sumir 40 valores. E ela vai estar armazenada, cada um, nessas 40 gavetinhas. Então, quando eu quiser o vClasse 4, significa que ele vai estar pegando a informação guardada aqui, né? Então, essa é a vantagem de se trabalhar com vetores. Né? Onde aqui tem uma informação que só está aqui, em vClasse 4, em vClasse 5 é outra informação, em vClasse 3 é outra informação, e cada espaçozinho desse guarda somente uma informação. Bom, o nome do vetor é determinado por meio do identificador utilizado na declaração de variáveis, tá? E a posição por meio da constante da expressão aritmética ou da variável que estiver dentro dos colchetes, também denominada índice. Aqui pode ser número ou pode ser letras, e isso aqui é o índice. É isso que facilita a manipulação ou a retirada de uma informação dentro de um elemento vetor. O índice é a posição do vetor, enquanto o elemento é o que está contido naquela posição. Então, aqui 4 é o posição, e o que está aqui armazenado é a informação contida naquela posição, tá? Então, é a informação. Então, após isolar um único elemento do vetor, a gente pode manipular através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. Então, a partir do momento que eu isolo um elemento de um vetor, eu posso manipular ele e fazer outras operações, né? Então, eu posso atribuir a esse vetor 5, ou seja, um V5, eu vou guardar a variável ou valor 28 num vetor 5. Significa que lá numa divisão de n divisões, na quinta divisão, eu vou guardar nessa caixinha, nessa quinta caixinha, essa informação 28. Aí eu posso pedir para inserir o vetor 5, para escrever na tela o vetor 5. Aí eu vou só manipulando chamando como vetor 5. Então, aqui tem um exemplo: construir um algoritmo que calcula a média aritmética geral de uma classe com 10 alunos e imprimir a quantidade de notas acima da média calculada. Então, aqui, além de calcular a média aritmética da turma de 10 alunos, ele quer também a quantidade de alunos de notas acima da média calculada. Então, vamos lá. Nesse caso, então, como eu vou construir o algoritmo? Então, aqui que é o algoritmo 4.1, que é a média aritmética para 10 alunos com estrutura de repetição. Se eu fosse utilizar a estrutura de repetição, como seria a média de cada aluno, o acumulador, que vai somar cada uma dessas médias, e eu vou calcular a média aritmética da turma, que é esse acumulador dividido pelo valor final do contador. E eu vou ter que iniciar o contador e ter que iniciar o acumulador, porque eu vou usar uma estrutura de repetição do tipo enquanto. Se for uma estrutura de repetição do tipo enquanto, ela começa com enquanto a condição for satisfeita, faça a ação. E fim enquanto.
Então, a condição aqui, se ele quer fazer para 10 alunos, é que a condição, o contador tem que ser menor ou igual a 10, tá aqui. Quando o contador chegar em 10, ele vai fazer para o 10º aluno, porque a condição é com teste no início. Quando o contador assumir o valor 11, ele para e não executa mais repetição nenhuma. Então, para um aluno, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. Então, leia a média aritmética do aluno, aí ele vai armazenar essa média aqui numa variável ACM, que vai fazer o somatório dessas médias. Então, o acumulador mais MA vai ser armazenado na variável acumulador. E ele vai fazer o incremento, ele vai passar agora para o segundo aluno. Então, vai ser o contador, mais 1 vai ser armazenado aqui em contador. E fim quanto? Aí depois, quando ele fizer isso as 10 vezes, ele vai calcular a média aritmética da turma, que é o último valor armazenado aqui, quando ele somar as 10 médias, dividido pelo contador. E pede para mostrar na tela, escreva a média anual da turma. Vou colocar isso aqui entre aspas, uma informação textual, vírgula, e o valor armazenado nessa variável MAT, que é do tipo real. E fim do meu algoritmo, tá? Então, abro um quanto e abro um algoritmo. Bom, seria dessa maneira, mas aí dessa maneira não teria como saber qual foi a média do 3º aluno, qual foi a média do 5º aluno. Eu não tenho como tirar essa informação aqui dentro desse tipo de estrutura. Então, eu posso fazer também assim, tá? O mesmo problema, onde eu tenho início, vou dar o nome de média, vou calcular uma variável real média, que vai calcular a média dos alunos, e eu vou ter umas variáveis do tipo inteiro, que é A, B, C, D, F, G, H, I, que é para identificar cada aluno, os 10 alunos identificados pelas letras A, B, C, D, F, G, H, I, e nota acima, que é o contador do número de alunos com nota acima da média. Então, se ele é um contador, ele vai ter que ser iniciado, que nesse caso não é um contador, é um acumulador. Ele vai somando os alunos assim, com a quantidade de alunos com nota acima da média. Então, eu vou ter que, para calcular a média, eu preciso saber as 10 notas. Aí vai, leia A, B, C, D, F, G, H, I. E eu vou somar esses 10 valores e dividir por 10 e guardar aqui nessa variável média, que é do tipo real. Então, se a nota do primeiro aluno é maior que a média, então ele entra, armazenado na nota acima como mais 1, como nota acima. Então, ele é contabilizado como um aluno que tem a nota acima da média. E fim C, ó. Fim C. Aí vem. Se o aluno B tirar nota acima da média, então ele também é contabilizado aqui em nota acima. Aí, fim C. Aí, vou fazendo isso até o aluno I, que é o 10º aluno. Se a média do aluno I, se é maior que a média, se a nota do aluno I é maior que a média, então ele também é contabilizado em fim C. E no final, eu escrevo o número de alunos com nota acima. De 10 pode ter 5, pode ter 4, pode ter 3, ou pode ter nenhum aluno com média com nota acima da média. Só que esse algoritmo ele é impraticável para uma grande quantidade de notas. Por exemplo, se eu tivesse 100 notas, 100 alunos, então ele é muito impraticável, não é adequado. Seria muito mais coerente se a gente utilizasse uma única variável que comportasse muitos dados. Ou seja, que variável é essa que comporta muitos dados? É um vetor, que vai armazenar cada nota em uma posição diferente. Então, o vetor vai armazenar cada nota em uma posição diferente. Então, eu poderia reescrever aquele algoritmo, né, da média aritmética para 10 alunos usando um vetor. Então, eu iria iniciar, né, aqui, ó,
com o mesmo nome, só que eu tenho que mostrar no algoritmo que eu vou criar um vetor, que eu criei uma variável vetor, uma variável construída, tá? Que eu vou dar um nome de classe, eu dei o nome de classe, ela vou identificar que é um vetor, ela vai comportar 10 elementos, tá aqui, 10 elementos, bem aqui, ó. E eu tenho que dizer que esse vetor, que é uma variável construída, só armazena variáveis do tipo reais, tá? Bom, aí agora eu posso declarar as variáveis. Quais são as variáveis que vão ter no meu problema? MA, né? Nota acima. Que mais? Nota acima e o meu contador, porque o vetor ele precisa de identificar essas posições aqui. Isso é através de um contador, ok? Então, eu vou precisar que eu vou dizer que é x, que vai armazenar esse contador, ok? Então, MA, nota acima, é um acumulador, não é um vetor, e ela é do tipo real. Tá aqui, ó, o acumulador. Nota acima é uma variável do tipo inteira, porque ela só vai somar o número de alunos que tem nota acima da média, tá aqui. A média, o contador, que vai contar as posições aqui do vetor, é do tipo inteiro, tá aqui. Como eu vou calcular a média aritmética da turma, o MAT, né? Eu vou ter que somar todas essas médias e dividir pelo número total de alunos, que é o valor final aqui do vetor, né? Então, ele vai ser o que? Uma variável do tipo real, tá aqui, ó, tá? Que ele vai gravar bem aqui, como média. E ele vai precisar de um acumulador, então, o acumulador também é do tipo real. E esse aqui, que é o que vai ser para cada aluno, para os 10 alunos, né? 10 alunos, ele vai ser uma variável do tipo vetor. Ele já não vai ser mais uma variável do tipo nem real, nem inteiro, nem caráter, nem lógico. Quando eu for declarar isso aqui, eu vou declarar como vetor, ok? E aí, onde é que ele vai ser guardado? Qual é a variável agora? A variável que eu criei, a variável classe construída. Agora eu tenho 5 tipos de variáveis: inteiro, caráter, lógico, real e classe que eu criei. Eu criei isso aqui. Então tá aqui, ó. MA vai ser guardado em classe, ok? Então isso aqui vai ser guardado aqui em classe. E classe é o que? É um vetor de 10 posições que armazena informações do tipo real. E MA é uma informação do tipo real, só que é um vetor. Bom, eu preciso inicializar o meu nota acima, né, e meu acumulador como 0, 0. Vou usar uma estrutura de repetição do tipo para os vetores. A estrutura de repetição adequada é a estrutura para, então ela é a estrutura utilizada aqui para fazer repetição dos índices, conforme os índices, que são as posições do vetor, né? Então, para x de 1 até 10, passo 1, faça. Leia MAx, ó. MA agora não é mais um MA simples qualquer como era antes. Como ele é um vetor, agora ele é MA, colchete, x, fecha colchete. Significa que eu estou te indicando que lá na caixinha de real eu fiz divisões, 10 divisões, e cada xzinho aqui é para uma divisão daquela identificação. A caixinha 1, subcaixinha 1, subcaixinha 2, subcaixinha 3 até 10. Então,
MAX. Leia a média dos alunos. Então, ele vai pedir a média do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3 até o aluno 10. E agora ele vai calcular o somatório das médias, onde a CM vai ser a CM, que é o acumulador, que é o somatório das médias, mais MAX, é que ele vai somar. Aí vai fazer para o 1, vai guardar aqui. Vai fazer para o 2, vai guardar aqui. Vai fazer para o 3, vai guardar aqui. E vai fazendo esse loop. E eu abri uma estrutura para, que fez o somatório de tais elementos, e eu vou ter que fechar como fim para. Quando ele fez o somatório para as 10 médias, que ele tem o somatório final armazenado aqui nessa variável ACM, eu posso calcular a média, onde a média é ACM dividido por 10. 10 é o quê? É o valor final aqui da posição do meu vetor. Bom, aí eu calculei a média. Aí eu tenho que abrir outra estrutura para agora, para contabilizar o número de alunos com nota acima dessa média aqui. Então, de novo, para x de 1 até 10, passo 1, faça. Se MA, agora não é só MA, se MAX é maior que a média, então ele contabiliza nota acima, mais 1, ele armazena aqui em nota acima. Se é uma estrutura de seleção, C, eu fecho esse fim C. Como eu abri uma estrutura para, eu fecho a minha estrutura para com fim para. E depois, quando ele faz isso 10 vezes, né, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, fora da minha estrutura de repetição, eu peço para ele me mostrar. Escreva nota acima, que de 10 alunos pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da quantidade das médias lá acima, das notas acima da média. Então, como é que a gente vai fazer isso agora em Fortran? Lá em Fortran, o vetor ele é determinado por meio do identificador utilizado na declaração e também a posição por meio da constante da mesma maneira. O índice é a posição no vetor, enquanto o elemento é o que está contido nessa posição. Então, um vetor classe 1 igual a 5 significa que esse 5 está sendo armazenado nessa subgavetinha 1 aqui, ó. Então, como é que a gente vai agora montar essa estrutura no Fortran? Todo vetor existe dentro do Fortran os 4 tipos primitivos: real, inteiro, caráter e lógico. Mas para vetor tem um tipo primitivo só para vetor, que é o dimension, tá? E o dimension eu já escrevo direto a minha variável, que é do tipo vetor, dentro desse vetor aqui primitivo dimension. Só que eu tenho que dizer aqui, quando eu escrevo o meu vetor, o número de elementos que ele suporta. E esse número de elementos que eu vou chamar de parâmetro. Eu tenho que identificar esse parâmetro. Eu tenho que dizer a capacidade que ele suporta antes de declarar o meu vetor. Então, parâmetro n igual a 4. Significa aqui que esse vetor classe pode ser de 1 até 4. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 subgavetinhas. Uma gaveta maior que vai ter 4 subgavetinhas. Ok? Então, aqui, ó, é como se eu fizesse isso aqui. E cada gavetinha dessa vai guardar uma informação. E esse nome dessa gaveta maior é classe. Ok? Então, quando eu quiser a classe 1 é igual a 5. Então, como é que a gente vai agora mexer naquele nosso algoritmo lá, da nota acima? Como é que vai ficar? Então, aqui está o algoritmo que eu já acabei de explicar, o vetor classe de 1 a 10 reais. VClasse eu vou armazenar dentro de classe. Do tipo real eu vou ter a soma e a média, né? Eles não são vetores, são números reais. Do tipo inteiro eu tenho a nota acima e o contador, que é o índice do vetor.
Vou ter que inicializar a soma e nota acima. E vou abrir uma estrutura de repetição do tipo para primeiro, para quem? Para calcular a soma das notas, que é um acumulador, né? Que lá é aqui, ó. Eu vou somar V classe, que é a média de cada aluno da classe. Vão ser somadas aqui. Agora eu vou calcular a média da turma, que é a última variável armazenada aqui quando ele fez as 10 repetições, dividida por 10. Depois eu vou abrir outro laço e fechar ele, né? Para fazer a contabilização de quantas notas foram maiores que a média. Se V classe é maior que a média, então ele vai armazenar na variável nota acima e vai sempre o que? Incrementar. Se é uma estrutura C, eu fecho a estrutura C e peço no final para escrever a minha nota. Ok? Então vamos lá. No Fortran. Abrir aqui um novo arquivo. Vou salvar meu novo arquivo, save as. No C. Vamos lá, no mesmo local onde eu guardei ainda agora. Acho que foi aqui. Desktop. Onde é que tá? Informática. Arquivos Fortran. Ok. Mas nem dei o nome, ó. Mas vai com esse nome mesmo. Vamos lá. Aqui, né? Vou iniciar meu código. Program. Letra maiúscula para todo mundo ver. Program. Vou chamar o nome de média, né? Primeiro tenho que construir os meus vetores, declarar as minhas variáveis do tipo vetor. Então, vai ser a média de 10 alunos e eu tenho que, nesse tipo de estrutura, quando eu faço para Fortran, vem aqui, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que identificar aqui o índice do meu vetor no comando parameter. Então, parameter, entre parênteses, eu vou dizer n igual a 10, ok? E agora sim eu declaro a minha... Eu não vou usar V classe, eu vou usar M, para dizer que é a média individual de cada aluno. E vou dizer que é do tipo vetor e só tem um tipo de estrutura primitiva para vetor, que é dimension. Então, M de N, que é M de N. Média individual de cada aluno, de 10 alunos. Depois feito isso, as outras variáveis eu vou declarar o que tiver real, o que tiver de inteiro, integer, né? O que tem de real? A média da turma, a soma, que é o acumulador, a CM, né? E de inteiro eu tenho o contador, que eu vou usar X, e nota acima. Nota. Vamos identificar dessa maneira, nota acima. Bom, já está tudo identificado, fez a declaração de variáveis. O Fortran ele comporta uma quinta variável primitiva, vetor, que é chamada de dimension, tá? Eu não preciso criar aqui, ele já tem na sua estrutura. Eu só preciso, no início, antes de declarar, dizer a dimensão desse vetor, através do comando parameter. Então, abro uma estrutura de repetição do tipo para, que é traduzido no Fortran como do, x, que é o meu contador das posições do vetor, de 1 até 10, passo 1.
faça o quê? Leia M, né? Então, write na tela de formato livre. Eu vou dizer, forneça nota ou média 1, média, vírgula. Eu vou dar aqui isso aqui, vírgula, x, vírgula, pronto. Significa que vai aparecer na tela média, abre colchete, x, fecha colchete, 2 pontos. Significa que ele está me pedindo uma informação. E esse x ele vai estar passando aqui, ó. Ele está vindo daqui, da minha estrutura de repetição. Então, read na tela de formato livre é igual, vamos ver, m de x, ok? M de x, deixa eu só confirmar aqui se eu digitei certo. É parêntese. Então, vamos lá. Então, mx, eu vou fornecer a nota dos alunos 10 vezes. Depois eu vou somar e vou aguardar numa variável de acúmulo ACM, né? Que é igual a ACM mais M de X. Esqueci de inicializar esses dois aqui, o acumulador e a nota acima. Então, o acumulador início é 0 e nota acima precisa também ser inicializado com 0. Então, aqui eu fiz, ele vai fazer 10 vezes e vai calcular o somatório das notas. Aí eu fecho o meu laço de repetição da minha estrutura para end do. Aqui, pronto. Agora eu vou abrir outra estrutura de repetição do x de 1 até 10, passo 1, faça. Na outra estrutura de repetição é uma estrutura de seleção encadeada, onde ele quer saber quantos alunos desses 10 tiraram nota média acima da média. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma estrutura de seleção, que é o if, que está associada a uma condição, e essa condição é se mx é maior que a média, pera lá, tá tendo que calcular bem aqui a média, fora do laço. A média é igual ao último valor guardado na variável acumulador, dividido por 10. Ou poderia ser n, que eu declarei lá em cima. Então, m maior que a média. Meu telefone. Bom, então, se esse aluno tem nota acima da média da turma, ele é contabilizado. Então, eu vou usar a minha variável nota acima de acúmulo, que é igual a nota acima, é um incrementador, mais 1. Eu só estou somando quantidades de 1 em 1. E pronto. Vou fechar o meu end
meu laço de repetição, end if. E vou fechar também o meu laço de repetição, end do. E agora eu peço para ele escrever write na tela de formato livre. A minha nota acima. Então, nota acima igual, fecho aspa, vírgula, e a variável que armazena essa informação, que é desse tipo que eu digitei aqui, nota acima. E end program. Finalizo o meu código. End program. Agora eu vou fazer um build. Ok. Procurando erro. Ele detectou um erro bem aqui. Média e assim. Porque real tá certinho. O programa detectado entre média e vírgula. Média e vírgula. Tá correto. Ah, porque tem o mesmo nome aqui. Tem que mudar. Não pode ter esse número, o nome ter entre variáveis aí que aparece no código. Então, eu vou colocar turma, ok? Vou compilar novamente, pedir fazer um build. Nenhum erro. E agora eu compilo para passar para a linguagem de máquina. Nenhum erro. Peço para executar. Execute. Deseja fazer outro build? Sim. Forneça média 1, 8. Forneça média 2, 9. Forneça média 3, 6. Forneça média 4, 7. Forneça média 5, 9. Forneça média 6, 0. Forneça média 7, 8. Forneça média 8, 4. Forneça média 9, 9. Forneça média 10, 6. Nota acima 6. Press NK para continuar, ok? Eu identifiquei que eu não mostro em nenhum momento essa média para ele comparar, então eu vou colocar aqui para tornar melhor meu algoritmo, write na tela, né? Na tela de formato livre. Eu quero ver média. Então, aqui aspas, média igual, fecha aspas, a variável média. E agora eu peço para executar de novo. Então, eu vou fazer um build. Vou compilar. Agora eu compilo. Nenhum erro. Peço para executar. Faz um build novamente. Então, vamos lá. Fazer isso para 10 alunos. Forneça média 1, 7. Média 2, 9. Média 3, 2. Média 4, 4, média 5, 6, média 6, 9, média 7, 5, média 8, 9, média 9, 2, média 10, 0. Ele disse que a média foi 5,3 e alunos com nota, com média acima do que essa nota foram 5, ok? Traz NQ. Agora eu vou fechar meu algoritmo, né? E tá salvo, close workspace, para utilizar depois novamente em outro exemplo. Pronto, então aqui a gente viu esse nota acima da média usando vetor. Agora eu quero um outro exemplo que diz assim: elaborar um algoritmo que leia, some e imprima o resultado da soma entre dois vetores inteiros de 50 posições.
Então, eu vou somar, ler e imprimir o resultado da soma entre dois vetores inteiros de 50 posições. Ou seja, fazer a soma de dois vetores, um vetor A que armazena, que tem 50 posições, e um vetor B que tem 50 posições. Eu vou chamar esse vetor A de vet A, vou chamar o vetor B de vet B, e o resultado da soma desses dois vetores A e B, vet R. Então, se eles são vetores, eles vão armazenar, e tem vetores com 50 posições, eu preciso identificar essas 50 posições, que eu vou identificar com a variável, com a letra X. Então, aqui eu vou criar o meu algoritmo, tá? Que eu vou chamar média, a soma entre dois vetores. Eu não vou chamar mais média, não, eu vou chamar outro nome. É início soma. Vou dar outro nome. Então, preciso criar primeiro o meu vetor, antes de fazer a declaração de variáveis. Então, eu vou criar um vetor, uma variável construída vetor, que eu vou identificar com a letra V. Então, tipo V é igual um vetor de 1 até 50 posições de variáveis do tipo inteira, que só armazena informações do tipo inteiro. Aí sim, agora eu vou declarar as variáveis, porque eu vou ter um vetor A, né? Um vetor A. Eu vou ter esse vetor A, ele vai ser somado com o vetor B. Tá aqui. Eu vou identificar o meu vetor A como vet A e o meu vetor B como vetor vet B. E o resultado da minha soma como vet R. Ok? Só que A, B e R são vetores, porque eu estou somando dois vetores, então R é um vetor. Então, eles vão ser armazenados na variável construída vetor que eu criei, V. Então, eu vou declarar eles na variável V. E eu preciso também declarar a posição dos meus vetores, que é uma variável do tipo inteiro x. Aí, a estrutura de repetição adequada para criação de vetores, manipulação de vetores, é a estrutura para. Então, para x de 1 até 50, passo 1, faça. Leia vetor A, leia vetor B. Como A e B são vetores, agora eles têm que ser identificados o quê? Como x entre colchetes, onde colchete é o espaço, né, disponível, e x é a posição para aquele vetor, a informação guardada naquela subgaveta. Então, vet A, x entre colchete, vet B, x entre colchete. E agora que eu li os dois vetores A e B, eu vou calcular a soma entre eles e armazenar na variável vet R de x, ó. Vetor A1 mais vetor B1, vetor A2, vetor B2, vou ter o vetor R2. E depois eu quero que ele me escreva o somatório de cada vetor, de cada posição. Então, vetor R na posição 1, vetor R na posição 2. E feito isso 10 vezes, eu posso fechar agora a minha estrutura para, e fechar o meu algoritmo. Então, como vai ficar isso, não importa não. Um novo, salvar, save as, informática, arquivo Fortran, vou dar um nome de soma, vetor.f90 igual. Agora vamos lá iniciar. Já foi salvo, programa soma, né? Vamos lá. Se é um vetor, eu não preciso criar uma variável vetor aqui no programa, porque ele já tem a variável primitiva dimension, só que eu tenho que declarar antes o parâmetro. Que nesse caso é de quantos? 50. Então, um vetor de 50 posições. Então, n igual a 50. Agora sim, eu declaro o meu
vetor dimension, que vai ser vetor VET-A, que ele é de N, ele armazena até N, ele tem até N posições, VET-B, que é também um vetor, que tem N posições, e o VET-R, que é também um vetor de até N posições. Aí, feito isso, eu vou declarar o meu outro tipo de variável que aparece no algoritmo, que é o meu contador, que vai ser x, ok? Agora, eu vou abrir uma estrutura de repetição do tipo para, que é o do x de 1 até n, passo 1, ok? E eu vou pedir para ele fornecer cada vetor para poder fazer a soma. Então, write na tela de formato livre, né? Forneça VET-A, assim, passar aqui o x, vírgula, aqui o outro colchete, não, é esse colchete aqui que fecha esse colchete, igual, fecha aspas, forneça VET-A, ok? Bom, quem é que eu vou fornecer? Na tela de formato livre, VET de x, ok? Faço isso para A e para B, então Ctrl C, Ctrl V, VET B, B aqui, B aqui. Agora eu faço a soma, né? Que eu vou armazenar na variável VET-R, que é igual a VET-A, que é um vetor, mais VET-B, que também é um vetor. Pronto, eu calculei. Agora eu vou pedir para ele me mostrar e imprimir o resultado. Então, write na tela de formato livre. Eu vou só copiar daqui, né? Ctrl C igual a Ctrl V. Eu vou escrever agora, não mais forneça, VET-R de x igual a VET-R de x. Pronto. Fecho minha estrutura de repetição, end do, e fecho o meu código end program. Pronto. Agora eu vou fazer um build, sim. Nenhum erro, vou compilar, passar para a linguagem de máquina. E eu vou executar. Execute soma vetor, sim. Aí 50 ele vai fazer muito, então eu vou diminuir aqui, senão eu vou passar a noite inteira aqui. Vou colocar 2, 3, ok? Então vamos lá, build de novo. Não passar a noite inteira aqui fornecendo posição de vetor. E compilar. Nenhum erro, agora eu executo. Forneça o vetor 1, 7.5. Forneça o vetor B1, vetor B1, 5. Forneça o vetor R,
Forneça não, ele já calcula. O vetor R1 é 12,5. 7,5 com 5, 12,5. O vetor A2, 6. Vetor B2, 6. Vai ser 12. Vetor A3, 7. Vetor B, 9. 16. Press OK para continuar. E assim, ele faz o somatório de vetores. Close Workspace. Sim. Ok, então a gente já viu esse aqui, esse exemplo. A gente vai agora no outro exemplo. Construir um algoritmo que preencha um vetor de 100 elementos inteiros, ou seja, esse meu vetor só vai armazenar a variável inteira, colocando 1 na posição correspondente a um número par e 0 a um número ímpar. Então, aqui eu tenho 100 elementos que vão ser a posição do meu vetor. E quando a posição for par, ele vai colocar 0. E quando a posição for ímpar, ele vai colocar 1. Então, ele vai ficar oscilando entre 0 e 1. 0 para par e 1 para ímpar. Então, quem vai ser avaliado aí é o meu contador da posição. Então, eu vou criar um vetor aí, um nome VMS, tá? Então, eu vou dizer que é um tipo VMS, que é um tipo de vetor que armazena de 1 a 100 elementos de variáveis de informações do tipo inteiro. E quem é que vai ser armazenado nesse VMS? Como é que eu vou declarar nessa nova variável aí que eu criei? É a variável A, né? Que ela é que vai ser as caixinhas lá para cada posição. E o meu contador, o índice do vetor vai ser x. Aí eu abro uma estrutura de repetição que vai fechar bem aqui, x de 1 até 100, passo 1, faça. Se x mod 2 for diferente de 0, então ax é igual a 1. Ou seja, se esse número é ímpar, a divisão por 2 dele não foi 0, então ele é ímpar. Então, ele vai ser, eu vou colocar nessa posição aqui de x, 1. Se não, ele é par, eu vou colocar aqui nessa posição, armazenar 0. É uma estrutura de seleção C, tenho que fechar ela fim C. E escreva as posições AX, ó. Ele vai escrever as 100 posições aqui, dizendo quem é 0 e quem é 1. E fim do meu código. Vamos lá. Como vai ficar no Fortran isso? Então, novo. Vou dar um nome, save as, arquivo informática, par. Vou colocar par, ponto F90. Aí, program. Vamos inicializar program. O número, desse nome, número. Parâmetro, porque eu tenho vetores, né? Tenho que dizer a dimensão dos vetores. N igual a 100, são 100 elementos. E declarar logo meus vetores, dimension, que vai ser a minha posição A. E A armazena até 100 elementos, então é um A de N. E eu vou ter também o contador, né, do meu vetor, x. Não preciso de nenhuma outra informação, eu já abro logo meu laço de repetição do tipo para, do x igual a 1 até n, passo 1. Faça. O que eu vou fazer? Vou abrir uma estrutura de seleção. If uma tal condição for aceita, então, qual é a condição? Que mod de x2, a mod de x2 for igual a 0, então ele é par, né? Se isso for, então ele é par. Se ele é par, o que ele vai colocar? Então, AX
vai atribuir o valor 0. Tá aqui, ó. Se é par, é 0. Se é ímpar, é 1. Se não, else, que a x é igual a 1. Se eu abrir uma estrutura de seleção, eu tenho que fechar end if, ok? E peço para ele me mostrar todos esses números com as posições. Então, write na tela de formato livre. Eu vou pedir quem? A, x. Ele vai me mostrar os 100 elementos aí. E a gente vai ver que eles vão oscilar entre 0 e 1. E end do. Agora eu fecho a minha estrutura de repetição e fecho o meu código end program. Fazer um build. Sim. Vou compilar. E agora eu vou executar. Pronto. 01, 01, 01, 01, 01. Ok? O que aconteceu aqui? Ele colocou como real. E no algoritmo ele diz, ó. Inteiros, elementos inteiros. Ele tá colocando como real. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que dizer para ele que além de ser um vetor, ele é um vetor do tipo inteiro, tá? Então, vamos ver. Como é que eu vou colocar aqui? Inteiro também é o meu A. Vamos ver se ele vai. Ainda tá fazendo o build. Agora eu vou... Já compilou, né? Execute. Tá aqui, ó. Olha como ficou o resultado agora. Eu tive que sinalizar, dizer para o meu código que além esse A ser um vetor, ele é um vetor do tipo inteiro, ok? E ele tem 100 posições bem aqui no parâmetro. Bom, aqui agora eu fecho, close workspace, sim, né? Vamos para o outro exemplo. Agora a gente vai para as variáveis compostas multidimensionais. As variáveis compostas unidimensionais são os vetores e as variáveis compostas multidimensionais são chamadas de matrizes. Então, uma estrutura que precisa mais de um índice seria denominada estrutura composta multidimensional. E a declaração, ela precisa ser declarada e a gente vai denominar essa estrutura composta multidimensional de matriz. Então, para a gente usar uma matriz, a gente precisa primeiro definir com detalhes como ela é construída e o tipo construído, e depois declarar uma ou mais variáveis, né, associando aos identificadores e ao identificador do tipo matriz. Então, é muito semelhante a formação construir uma matriz em relação a um vetor. Então, o tipo, o identificador, o nome que eu vou dar a essa matriz, eu vou sinalizar agora não mais com vetor, com matriz, e eu vou dizer se ela tem dois índices, dois tipos de índice. Então, o limite inicial e o limite final do primeiro índice, entre colchete, vírgula, o limite inicial e o limite final do segundo índice, entre colchete, e o tipo primitivo que eu vou ter que dizer, ó. Tipo primitivo que pode ser real, inteiro, caráter ou lógico, bem aqui. Onde LIF, LI1, L2F, L2I são os limites no intervalo de variação aí para cada par associado a um índice. E o tipo primitivo representa qualquer um dos tipos básicos.
O número de dimensões da matriz é igual ao número de intervalos, tá? Então, por exemplo, pode ser uma matriz 2x2, 2x3, 3x3 e assim vai. O número de elementos é igual ao produto dos números de elementos de cada dimensão. Então, aqui no primeiro índice tem uma quantidade de elementos. No segundo índice tem uma quantidade de elementos, que é o final menos o inicial somado mais 1. O final menos o inicial somado mais 1. Então, se essa matriz tem 2 índices, ela vai ser o número de elementos nesse índice multiplicado com o número de elementos desse outro índice. Então, aqui tem um exemplo, a matriz que eu criei, identificada pela letra M, que vai armazenar a variável mat, que é do tipo matriz. Ela tem o índice 1, 2, 3, 2, 3, 4 e 3, 4, 5 e todos são do tipo real. Então, o primeiro índice é 1, 2, 3, o segundo índice é 2, 3, 4 e o terceiro índice é 3, 4. A quantidade, essa matriz tem 3 dimensões, ó. Ela tem esse primeiro índice, esse segundo índice e esse terceiro índice. É uma matriz de 3 dimensões. E que tem quantos elementos? 3 menos 1, 2, mais 1, vezes 4 menos 2 mais 1, vezes 4 menos 3 mais 1. Isso aqui vai dar 18 elementos. Então, essa matriz M, ela tem 18 elementos. Como é que eu faço a manipulação? Por exemplo, eu tenho uma matriz sala, 2, 3. Isso aqui está sinalizando que eu estou na linha 2 e na coluna 3. Ou seja, linha 2 está aqui, coluna 3. Então, essa M sala 2, 3 está guardadinha aqui a informação dela, tá? O índice da linha e o índice da coluna. Para uma matriz com 3 dimensões, repete-se a estrutura bidimensional o mesmo número de vezes que o número de elementos da terceira dimensão, numerando-as de acordo com os limites especificados na declaração de variáveis. Então, se eu quero um mat 2, 3, 4, significa que eu vou pegar a linha 2, a coluna 3, e ela está dentro de uma caixinha 4, aqui, ó, de posição 4, 2, 3 e 4. Então, um exemplo aqui, construir um algoritmo que efetua a leitura, a soma e a impressão dos resultados entre duas matrizes. Então, agora é parecido com o exemplo anterior, agora eu não tenho um vetor A, eu tenho uma matriz A, e eu não tenho um vetor B, eu tenho uma matriz B. E eu tenho uma soma entre essas duas matrizes, que é uma vetor, não é um vetor, é uma matriz R. E como é que vai ser feito isso? Essa matriz M, ele diz, construa um algoritmo que efetue a leitura, a soma e a impressão dos resultados entre duas matrizes inteiras, ou seja, matriz do tipo primitivo que comporta informações do tipo inteiro, e que essa matriz comporta 25 elementos. Se 25 elementos, eu posso fazer uma matriz com 2 índices de 5 vezes 5, 25. Então, um índice tem 5 elementos, o outro índice tem 5 elementos. Está aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25, ok? Então, vamos lá. Início, operação, o nome que eu dou. Vou criar uma variável construída que é uma matriz M, vou identificar com a letra M. Vou dizer que é uma matriz de 2 índices e cada um de 5 elementos, de 1 até 5, de 1 até 5. E eu digo ainda que ela é do tipo inteiro. Tá aqui, ó, como diz o problema, matrizes inteiras. E agora eu vou declarar minhas variáveis presentes no meu problema. A matriz A matriz B e a matriz R, que é a soma. Elas vão estar guardadas na variável M que eu criei, que é uma matriz. Para esse tipo de matriz que tem 2 contadores, eu vou ter que declarar os contadores. Para esse primeiro índice, eu vou usar I. Para esse segundo índice, eu vou usar J. E todos dois é do tipo inteiro. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer. Para I, abrir uma estrutura de repetição que vai fazer, né? Aqui, vai fazer o contagem de 1 até 5 do primeiro índice. Para I, de 1 até 5, passo 1, faça.
para J de 1 até 5, passo 1, faça. Leia. Então, ele vai ter que ler ao mesmo tempo os contadores I e J aqui dos índices. Leia MAIJ, MBJ e calcule MRJ, que vai ser MAIJ mais MBIJ. E escreva MRJ. Se for 2 laços de repetição, eu tenho que fechar cada um. Fim para, e fim do meu código, fim do meu algoritmo. Então, vamos lá. Aqui, vamos salvar, save as, em arquivo informática, vou dar um nome mate, ok. Então, program, é o início, né? Program, vou chamar a operação. Vamos lá. Se matriz, as matrizes têm dimensão, é a primeira coisa que eu tenho que declarar através do comando parameter, né? Ele diz que é de 25 elementos. N igual a... Só que não é... aqui no caso é N5 e M5. Ok? Tenho 2, porque eu tenho 2 índices, cada um até 5 elementos. Dimension, agora eu declaro a minha matriz. Dimension, também é dimension vale tanto para matriz como para vetor. MA, NM, NB, GNM e NMR, GNM. Dimension. Pronto. Agora preciso declarar os meus contadores, que vão ser 2. Integer. Que vai ser, vou chamar de IJ. Agora eu abro uma estrutura de repetição para esses 2 contadores e eles têm que ser abertos simultaneamente. Então, do I de 1 até N, passo 1, faça. Do J de 1 até M, passo 1, faça. Aqui. Leia, mas eu vou escrever na tela ainda, write, na tela de formato livre. Vamos ver. O que eu vou querer? Primeiro, vetor A. Matriz A. Aí, fecha aspas. Não, um colchete, né? Fecha aspas. Vírgula. O I. Vírgula. O J. Vírgula. Aspas. O fecha o colchete. Igual. Fecha aspas. Ok? Agora sim. Read. Quem? A minha matriz A, né? Que é MA IJ. MA IJ. Pronto. Faço isso para a matriz B. Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser B e aqui vai ser B. Ok? E executo a soma entre as 2 matrizes que vai ser armazenada na minha matriz MR. MR de J, né, igual a MA de J mais MB de J. Pronto, ele vai calcular. Aí depois que ele calcula, eu vou pedir para ele me mostrar essa matriz MR. Então, write na tela de formato livre. Ok. Matriz R igual
É assim, a matriz R, tem que colocar o colchete, fechar aspas, o I, o J, vírgula, aspas, fecha, igual, fecha aspas, ok? Vírgula, quem? Essa variável, essa matriz aqui, M, R, I, J. Pronto. Fecho os dois laços de repetição, end do, e fecho o meu program, end program. Pronto. Vou fazer um build, procurar erro. Vou aqui executar. Compilar, desculpa. Agora eu vou executar mate. Vamos lá. Uma matriz 5x5 de 25 elementos. Matriz A11, 9. Matriz B11, 7. Matriz R11, 16. Matriz A12, 5. Matriz B12, 6. Matriz RA12, 11. E assim vai digitando até completar os 25 elementos aí da matriz. É muito elemento, podia ter feito uma menor. Ainda tô na quarta linha. Pronto, e ele fez. E aqui, agora, close workspace. Pronto. Eu vou parar por aqui. A prova vai ser só até aqui. Eu não vou executar esse exemplo de... Não vou pedir esse exemplo de produto de matrizes, tá? Porque vai ficar uma coisa muito grande. Mas fica até aqui essa manipulação com soma e subtração de matrizes, ok? Então aqui tem o videozinho, tá tudinho, as anotações, como foi feito. Se alguém quiser ver, aqui tem resolvido o produto de matrizes e a explicação, tá aqui. Tá aqui a multiplicação, a fórmula, como é a fórmula do produto, e ele executa, e como jogar lá no Fortran. Ok? Então, eu vou fechar, era isso, e eu vou inserir no Cigar esse vídeo agora.